A minha relação com o Vinícius é uma relação muito franca, muito aberta e muito verdadeira. O Vinícius, dos 3 filhos, ele é o do meio e é o único filho que pegou o meu negócio. Então a gente convive muito junto com relação a negócios, né? Mas de uma forma geral, com relação ao gênio, a essa convivência, então a gente consegue se dominar bem, a gente consegue se entender bem, se respeitar muito bem. Eu como experiência que tem e ele como novas ideias que tem, a gente consegue compartilhar bem, isso está tranquilo. Nós temos assim, uma relação assim, eu me acho muito parecido com meu pai. Meu pai é uma pessoa que sempre foi uma referência para mim. Eu sempre tive ele como um homem de muita fé, uma pessoa resiliente, muito trabalhador, honesto, são características que eu me inspiro nele. Então, às vezes a gente bate algumas vezes de frente, porque o nosso gênero realmente é muito parecido. A vontade de acertar, né? Fazer o melhor. Exatamente, só que o propósito sempre é acertar, é fazer as coisas darem certo. Mas o nosso relacionamento é um relacionamento de respeito, de admiração, de reciprocidade, de entendimento. Acredito que a gente, mesmo que às vezes a gente tenha as nossas divergências, mas sempre colocar o respeito sempre prevalece. Nós gostamos muito de estar juntos e eu faço questão que isso aconteça, até porque a gente consegue hoje dividir o trabalho com a relação familiar, né? Então o respeito que tem lá, na verdade ele começa aqui, essa relação familiar, esse respeito familiar, né? Então quando a gente se pega em algum momento de confronto profissional, que realmente existe o desconforto, porque a vontade de acertar é tão grande, né, filho? Sim. Então, é muito interessante que a gente fique junto. Eu faço questão com os irmãos também, quando podem, sempre estarem juntos, e aí a gente realmente faz com que a coisa aconteça de uma forma bem natural. E nas quintas-feiras, sempre a gente gosta de estar juntos. Quando não dá na quinta, que seja no sábado ou no domingo. Esses momentos para mim são muito importantes. Eu valorizo muito, eu gosto muito de estar com meus pais, meu pai e minha mãe. Isso para mim é muito importante, isso recarrega as minhas energias, estar com eles. O que eu aprendi de mais valioso com meu pai é justamente o que eu passo para o Vinícius e passo para os outros filhos. Ele acabou de responder agora no início, né? Que ele me admira. É uma responsabilidade muito grande para mim continuar sendo o homem que eu sou. Íntegro. E meu pai me passou tudo isso, né? Essa integridade, essa luta que ele teve, desde lá nos anos 1947, quando ele começou com muita dificuldade, uma pessoa com 3º ano só de grupo escolar que se falava, se tornou um autodidata, aprendeu a mexer com máquina de costura por necessidade, porque não tinha quem consertasse. Daqui a pouquinho ele já estava ensinando os seus parceiros, seus irmãos, daqui a pouquinho ele já estava vendendo máquina de costura, criou nossa família, teve a condição de sair de uma cidade muito pequenininha e fomos lá para o Vale do Paraíba, ele foi tentar a vida como mecânico, e assim nós demos continuidade, né? E não só eu, mas como outros irmãos que não estão no ramo mais. Então a gente aprendeu essa coisa da perseverança, né? Da vontade, da coragem de não fugir, né? E também não desistir. Então isso eu aprendi com ele, então eu admiro demais o homem que ele foi. Então eu acho que é isso que eu também tentei, de uma forma, da minha maneira, justamente com a Edilson, a gente criar os meninos. E o resultado está aí. Que me fez seguir esse mesmo caminho da costura das máquinas, foi admirar o meu avô, que eu sempre ouvi muitas histórias nas visitas que a gente fazia aos fornecedores, as pessoas sempre falavam muito bem dele, e eu fui criado ali com as máquinas de costura, no meio das máquinas, então desde pequenininho eu fui construindo isso dentro de mim, entendeu? Isso me inspirava. E também pela admiração que as pessoas, os fornecedores, os clientes, até os funcionários, as pessoas que nos ajudam lá todos os dias, a admiração que essas pessoas têm com a nossa família, que a família Frois, que se tornou uma referência aí nesse quesito máquina de costura, nesse universo da costura.
Mas as lembranças que eu tenho do meu pai são várias, né? Mas as lembranças que mais me marcaram foram as viagens, que eu estava com ele a todo momento, e a preocupação dele em me apresentar para todo mundo, porque os outros irmãos tinham outras funções, né? Eu na parte comercial, como eu escolhi isso naturalmente, então ele sempre viajava me dando conselho, a preocupação danada. Eu me lembro que ele tinha parado de fumar, eu fumava na época, ele chegava a parar o carro. Não, para, vou parar, você vai lá e fuma, que aqui dentro eu não quero que você fume e tal. Então, e sempre me dando conselhos para parar de fumar. Então, esse cuidado que tinha com a gente de apresentar para os fornecedores, né? Então, a gente viajou aí para o Brasil inteiro, onde tem loja de máquinas, e eu tive essa oportunidade, essa experiência de ver o homem que ele queria que eu me tornasse, né? Assim, para todos os filhos também, mas eu tive essa oportunidade de estar sempre viajando com ele nas feiras, conhecendo os amigos dele, e a admiração que ele tinha, que as pessoas têm por ele até hoje, né? Ele já tem 2 anos de faleceu. Então, são muitas lembranças, mas as viagens são as que marcam. Tem uma lembrança que sempre que eu estou ali na loja, a gente está conversando, eu lembro de uma vez que nós fizemos uma viagem, foi a primeira viagem que eu fiz só eu e você. Eu fui para Jaú. Então, nós tínhamos uma unidade, né, na época lá em Jaú, e meu pai precisava estar sempre indo lá para resolver as questões da loja de lá. Né? Foi a primeira viagem, eu era criança, né, que o banco lá, meu pai deitou o banco para mim deitado, né? E nós chegamos lá, ele me deixou na loja e conversando com o pessoal lá. Foi uma das lembranças que sempre passa pela minha cabeça, que foi a primeira viagem que eu tive só eu e meu pai, sozinho. Foi muito legal. Lembra disso? Lembro. Foi só eu e você. É bom que a gente ia conversando, às vezes ele sendo criança, ele já perguntava algumas coisas da loja, a gente sempre colocou isso, né? Sempre tentei falar para eles como se já fosse, né? Olha, você já tem que pensar nisso, pensar naquilo, como se já fosse um adulto, já, né? A palavra que define meu pai, um homem extremamente corajoso. Resiliência.